Muito bem, seja você muito bem-vindo. Seja você, minha amiga, minha irmã, muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco, comigo, né? Talvez conosco no sentido de Deus o Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu e você. Muito obrigado por esses minutos, por esse tempo que você aqui dedica e você empresta da sua vida e do seu dia para estar aqui. Eu tenho me concentrado em pensar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. E nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 43 ao 52. Enquanto isso, a cidade acontece, né? Estou no Evangelho de Marcos 14 e a cidade está aí viva. Depois do evento em que Jesus estava com os 3 discípulos, basicamente Pedro, Tiago e João, Jesus ele se afasta para orar por 3 vezes, clamando ao Pai que o livrasse do sofrimento. Os 3 estavam sonolentos depois de uma ceia, somada a um momento de alimentação, somado a um momento de instituição da ceia do Senhor ao mesmo tempo. Jesus estava falando com eles ainda. E aí chegou Judas. Talvez de moto, não sei. E então chegou Judas, ele vinha com muitos que tinham espadas e tinham cacetetes, enviados pelos chefes dos sacerdotes, enviados pelos mestres da lei, pelos líderes judeus. Eles arranjaram uma multidão para fazer o trabalho sujo. Eles arrumaram uma multidão para ir lá prender Jesus. E eles foram. Judas tinha combinado com eles um sinal. Olha, o homem que eu beijar, vocês podem prender, é ele. Claro, isso tem a ver com o fato de que eram todos iguais. Modelo de um homem da sociedade do seu tempo em que todos tinham as mesmas aparências, né? E essa multidão, conforme o Evangelho de Marcos fala, multidão de pessoas que vai até lá prender Jesus, parece-me que eles conhecem Jesus muito pouco. Mas foram lá prender Jesus. E chegando perto de Jesus, o Judas vem e disse: Mestre, como vai, mestre? E ele vai lá e dá um beijo em Jesus, é o sinal. Daí eles pegaram Jesus e prenderam Jesus. Um dos discípulos que estava com eles ali, o Evangelho de João vai dizer que é Pedro, Marcos não fala quem é, mas ele diz que um desses discípulos tira a espada e muito provavelmente essa espada é daqueles que vieram, eles, discípulos não andavam com espadas, então ele provavelmente tira da mão de um lá, né, ligeiro, né, rápido, né, tirou a espada da mão do sujeito e cortou a orelha de um desses que estavam armados. É muito provável que ele quisesse acertar em cheio, mas a pessoa deu aquela desviada ninja, né? Cortou a orelha de um dos empregados do grande sacerdote. Aí, o texto de Marcos, independente dos outros textos dessa mesma história, ele já vai direto dizendo, olha, porque em outras histórias Jesus vai lá, pega a orelha, parece-me que ele pega a orelha e cura, né? A orelha desse rapaz aí que perdeu a orelha. E ele quase que dizendo para Pedro ou esse discípulo, não faz isso, né? A gente não tem essa função. Mas aqui em Marcos ele fala que, escreve que vocês vieram, Jesus falando que vocês vieram com espadas, vocês vieram armados, espadas, cacetetes, paus nas mãos aí para quererem me bater, para me prenderem. Tudo bem, as escrituras dizem que isso ia acontecer, isso para mim não é nenhuma surpresa. Bom, a coisa ficou tensa. Tanto que os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, né?
Você vê que a coisa lá não foi tão simples assim, não. E Marcos acrescenta, né? E aqui, diferente dos outros, Marcos fala que um jovem com apenas um lençol de linho envolvido em si, e que seguia Jesus necessariamente, eles tentaram prender esse rapaz. E esse rapaz fugiu, sem o lençol, ele saiu pelado, nu. O desespero e o medo de ser preso foi tanto que ele, acho que alguém foi segurar ele, né? E aí ele preferiu sair correndo pelado, nu, do que ser preso. Marcos trata disso. Alguns estudiosos, inclusive, dizem até que talvez esse jovem poderia ser o próprio Marcos. Acho muito difícil, né? Mas alguns comentaristas falam isso porque só Marcos registra essas coisas. E também porque o linho era uma demonstração de que a pessoa era de poder aquisitivo alto. Dá-se a impressão que a família de Marcos, a família de João Marcos, que é o nosso evangelista aqui, tivesse alguns bens, fosse um pouco mais abastada. Quando você lê Atos capítulo 12, versículo 12, lá ele revela, né, Lucas revela que João Marcos, ele, na casa da sua mãe, a sua mãe chamava-se Maria, era um lugar onde havia muitas pessoas que se reuniam para orar. Dá-se impressão também que, por ser uma casa onde se reunia muitas pessoas para orar, era um lugar assim que tinha condições de receber. Tinha chá para todo mundo e bolo de fubá também. Não era todo mundo que podia receber tanta gente dentro de casa. Então, desconfia-se que João Marcos, que nessa casa de sua mãe Maria, Atos 12, 12, traz a impressão de ser alguém de poder aquisitivo maior. Bom, sai um rapaz lá que só Marcos relata, com uma roupa de linho, que não é barato. E ele escapa, sai correndo pelado, tal, para lá e para cá. É possível? Talvez, mas não sei não, porque o Marcos, ele relata o texto do Evangelho com base em Pedro e não com base em um testemunho, né? Então a gente desconfia dessa suposição. Bom, voltando para a história. A situação aqui ela ficou um pouco tensa diante disso tudo. Como eu falei, Jesus havia terminado de orar por 3 vezes, né? Uma oração com tristeza, ou ele mesmo estava com o coração muito triste. Diz Marcos, inclusive, anteriormente, que era uma tristeza de morte, né? E ele alerta Pedro, Tiago, João sobre os dias que viriam, os anos que viriam. Por isso que ele fala, vigiem. Não tinha muito a ver com o fato de que, olha, não durmam, fiquem acordados para ficarem me observando. Não era isso que Jesus estava falando. Eles não tinham que ficar acordados para ficar observando Jesus. Quando Jesus fala, por que vocês estão dormindo? Vigiem. Há aqui uma expressão de metáfora, de comparação, no sentido de que, olha, os dias estão chegando, a cruz está chegando, a minha morte está chegando, a minha ressurreição, a minha ida ao Pai. Vocês vão ficar sós, vigiem, não durmam, prestem atenção. Olha, prender Jesus com armas nas mãos é um insulto, né? Não combina bem essa história. Contar essa história para uma pessoa, olha, você sabia que tinha uns caras lá que estavam com armas nas mãos e foram prender Deus? Foram prender Jesus, esse que tem poder sobre a vida, sobre a morte, que faz gente andar, que faz cego ver, que cura a orelha do sujeito que acabou de perder a orelha. E eles estão lá com armas em punho para prendê-lo. Eu acho isso um insulto. Eu achei isso. Mas é raridade, é o que estava acontecendo. Isso para você ver que esse pessoal, e até Judas, eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Vamos prender Jesus, vamos prender o Filho de Deus.
Ô, minha gente, olha o que vocês estão prendendo. Mas Jesus fala que a Escritura demonstrou que isso tinha que acontecer. E Jesus, ele sabia de tudo. Então Jesus, ele não foi uma surpresa ver Judas chegando com aquela multidão de gente armada. Ele não se decepciona com Judas, ele entendeu e entendia que isso tinha que acontecer. Inclusive ele até fala assim, puxa, vocês podiam ter me prendido antes, né? Eu estava lá no pátio do templo ensinando e vocês tiveram essas chances, ou essa chance de me aprisionar. Mas tudo bem, está na hora. A prisão de Jesus, para quem estava lá naquele momento, eu creio que foi muito assustadora, né? Imagina você com Jesus lá e outros 11, e de repente a turma chega e você não sabe o que vai acontecer, se vão prender, se vão bater, se vão, né? Se você vai apanhar também. Foi meio assustador, foi ameaçador aos outros. Trouxe dúvidas, trouxe medos. Mas em essência, a prisão da cruz, ou melhor, o peso da prisão, o peso que essa prisão teve, o peso da cruz, o peso da morte, revela o amor de Deus. Quando você olha por cima, e quando nós aqui, por conta da nossa situação de espectadores distantes, sabendo o fim da história, a gente olha para essa situação e fala, bom, mas o peso disso tudo leva ao amor de Deus, pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo por nós, por conta de tamanha humilhação que o Senhor passou. Preso publicamente, com ares de violência, armas nas mãos, como se ele fosse alguém perigoso, como se ele fosse alguém reacionário. O cordeiro foi capturado. O cordeiro foi capturado para o sacrifício. Os pecadores o prenderam. Nós o prendemos. Não porque nós somos ou éramos e continuaremos ser, e não somos, contrários a Jesus, evidente, mas porque nós somos a razão da sua prisão. Antes de ser crucificado por nós, ele foi preso por nós. Então, essa humilhação tem como agente de culpa eu, você. Eu, você, os discípulos, os homens do Antigo Testamento, os homens do Novo Testamento, os homens de hoje, os homens de amanhã. Nós somos todos culpados e nós provocamos a prisão de Jesus. Não adianta fugir como os discípulos fugiram. A gente provocou essa prisão. Até então nós estávamos presos. Éramos nós que estávamos presos. E aí Cristo, sendo detido, passa a iniciar um processo de libertação. Nós estávamos presos. E por causa da nossa prisão, Jesus é preso. Por motivo de nós mesmos, o Senhor, o Deus eterno, segunda pessoa da Trindade, foi preso, humilhado, à frente de todo mundo com arma na mão. Poxa, mas quem é esse sujeito para tanto alvoroço, né? Pois é, os presos prenderam o inocente e o inocente libertou esses presos. Começa aqui uma história de sacrifício e de redenção.
Abraço para você. Até a próxima. É isso aí.